Bem, nós estamos aqui hoje na Nova Cardiologia, num mês muito especial, né? Recebendo duas Cláudias. Cláudia, oftalmologista, sempre de olho aberto para as oportunidades e, obviamente, enxergando nesse mês destinado às mulheres uma questão importante. A saúde ocular das mulheres, em particular a menopausa. Esse vai ser um ponto que a gente vai discutir com a Cláudia. E, obviamente, a nossa colega psicóloga, a Cláudia Nagres, que tem se dedicado também a estudar os impactos, né, psicoemocionais da menopausa e problemas específicos que acontecem. Exatamente. E também está de olho atento, né, e recebe uma comunidade de mulheres para atendimento, muitas das vezes online, e cuidar das pessoas. Mas vamos perguntar primeiro à nossa querida Cláudia, do ponto de vista oftalmológico, que condições, né, uma mulher na menopausa, que começa a estar enxergando pouco, que muitas das vezes está até evitando de ler, não é? O que orientações você daria e o que pode estar por detrás dessa perda de acuidade visual no período da menopausa? Então, eu recebo tantas mulheres, mas tantas mulheres que me falam justamente isso, que o maior impacto dessa mudança hormonal, dessa mudança que a idade traz para a gente é na sua visão. Porque, de repente, eu nunca usei óculos, eu enxerguei bem a vida toda, e aí, nesse período, que já tem um período um pouco difícil por outras situações, né, tantas mudanças no nosso corpo, a pessoa deixa de enxergar para perto e é o surgimento da presbiopia. E muitas das vezes pode ter outras doenças também, né? Que outras doenças podem estar cometendo esse olho, a parte vascular desse olho e o processo também degenerativo desse olho nas mulheres? Sim, depois dos 40 anos aumenta a incidência de diversas doenças. Então, aumenta a incidência de glaucoma, que é uma doença silenciosa, que é o aumento da pressão no olho, mas a pessoa não sente nada, ela acha que está tudo bem. E aí, quando a gente vai detectar, se ela demora muito a fazer a consulta, ela pode já ter um comprometimento grande da visão, irreversível, e o glaucoma é a maior causa de cegueira. Então, o glaucoma, se a pessoa tem outras doenças sistêmicas, como pressão alta, como diabetes, isso pode interferir também, causando retinopatia. Então, realmente, e uma coisa bem assim, pontual mesmo dessas mudanças hormonais da menopausa é a alteração da lubrificação do olho. Então, é muito comum uma mulher na menopausa se queixar de olho seco. Então, a ida ao oftalmologista traz uma janela de oportunidade para você poder descobrir determinadas doenças específicas e olhar através dos olhos como o olho está afetado no contexto de hipertensão, diabetes e às vezes até mesmo uma degeneração da mácula, que é uma coisa que cada vez mais a gente vê pessoas com 70, 80, 90 anos sendo hoje brilhantemente tratado por vocês. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a degeneração macular relacionada à idade é uma doença que aparece um pouquinho mais tarde, maior incidência após os 60 anos, mas altamente frequente, a maior causa de cegueira na terceira idade e relacionada com o quê? Com a oxidação excessiva das células. Então, existe o fator hereditário, o fator genético, mas a gente sabe que para todas as doenças têm um fator hereditário, mas não é o predominante. O predominante é o fator ambiental, que aqui a gente destaca exposição ao sol sem proteção, hábitos de vida nocivos, estresse excessivo, coisas que levam a essa oxidação das células. Fumar, o hábito do tabagismo é altamente relacionado também com essa degeneração da mácula e outras causas oxidativas. Então, já desde cedo, desde jovem, e principalmente nessa fase aí da menopausa em que a pessoa ainda não tem esse tipo de problema, é um momento de olhar para isso e talvez reformular um pouco seus hábitos de vida, com uma boa qualidade de alimentação, exercício físico, sono, relacionamentos saudáveis, modulação do estresse, toda essa... Tudo isso pulsa e pode acelerar esse processo da degeneração macular que hoje tem tratamento, quer dizer, pelo menos para evitar a progressão. Não é isso? Então, todas essas medidas são ótimas para a gente tentar fazer com que ela não aconteça, né? E lógico, o tratamento existe ainda, mas nesse sentido de impedir que a doença progrida. Ela é um grande desafio ainda para nós no sentido da cura. Fantástico isso. Então, não é incomum, né, os homens e mulheres oftalmologistas fugirem do sol usando óculos de sol.
Né? Quando você vê alguém usando óculos de sol com muita frequência, sendo médico, você pergunta se você é oftalmologista, porque o oftalmologista ele aprende desde cedo o quê? Proteger a sua saúde ocular através da utilização do óculos de sol. Excepcional. E essa questão da perda de visão interfere até na autoestima. Porque quando você começa a perder visão, que você vai ter que usar aquele óculos, fala, meu Deus do céu, e agora? Eu vou parecer que eu tô velha, tô usando óculos. Então, a gente já começa a ficar super preocupado. Eu, por exemplo, esses dias, eu tive um problema na minha retina, e aí eu uso lente. Eu falei, gente, eu vou ter que usar óculos agora. O resto da vida. Meu Deus do céu, eu já fiquei super. Graças a Deus que não era nada. Mas olha, pra gente é uma coisa que pega muito. Né? Eu acho que tanto o homem quanto a mulher. Eu observo isso. É excepcional, Cláudio, porque hoje as mulheres, né, estão vivendo mais tempo na menopausa do que fora dela. Né? Uhum. E, obviamente, vários fatores mexem com a autoestima, né? A necessidade de você cuidar da saúde mental. Até alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, os americanos que ditam as políticas de saúde, né, em todo o mundo, contraindicava profundamente a reposição hormonal. E tinha uma tarja preta. E hoje isso caiu, essa tarja preta. E, obviamente, a gente personaliza a reposição hormonal e, obviamente, isso melhora a autoestima das mulheres. Sim. Muitas mulheres Ânimo, sim, qualidade de vida, isso. disposição para atividade física, a libido volta, lubrificação. É maravilhoso. Eu indico a reposição hormonal. Isso é importante, né? Quer dizer, a gente está quebrando o paradigma de falar sobre a reposição hormonal. É claro que ela não protege ainda das doenças do coração, sabe? Vocês que são duas pessoas, mulheres vencedoras e obviamente, fazedoras de opinião, a gente tem um débito em relação às mulheres, que a gente ainda não tem medicamentos específicos para proteção. Não é? Eu acho que a gente precisa investir nisso, não é? Investir em pesquisa. Sim. E obviamente, a coisa que hoje a gente faz é atividade física, a gente estimula muito se manter no peso. Não é? Vocês devem ver hoje a explosão que é o uso, né, de canetas de emagrecimento. Eu acho que até a palavra caneta de emagrecimento, do ponto de vista cardiovascular, não é um bom nome. Eles protegem várias coisas. Sim. E provavelmente no futuro, medidas até como anti-envelhecimento celular, a gente vai caminhar nessa área. Mas, de qualquer maneira, o peso saudável, estilo de vida saudável, alimentação saudável, reposição hormonal, quando a pessoa não tem uma contraindicação de um câncer. Agora, e a saúde mental, Cláudio? Como é que é a saúde mental que as mulheres, né, devem cultivar na menopausa? Elas devem buscar o que para ter uma saúde mental e apoio de que profissionais? Sim, porque a menopausa ela não é apenas uma condição hormonal, ela é um reposicionamento emocional. Depende de como você vai passar por essa fase. Tem mulheres que têm vários sintomas nessa fase, né? O fogaço, tem a questão da irritação, da diminuir a libido, Sim. enfim. Mas tudo isso, se você começar a entender que é uma renovação de um ciclo, né? É finalização de um ciclo onde você já gerou, onde você já nutriu, onde você já estava para o outro e agora é um voltar para si, né? Um voltar para si onde você se olha, onde você se percebe. E muitas mulheres, às vezes, ela tem essa dificuldade porque ela se perdeu no meio do caminho, Sim. cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da casa, cuidando de uma série de afazeres. E quando ela se percebe, né, com a menopausa, e agora, o que eu vou fazer? Quer dizer, então, a ajuda do psicólogo, a ajuda do psiquiatra, porque muitas têm depressão. Sim. E também não achar que vai ser só o remédio que vai resolver tudo. Sim. E principalmente estudar sobre o assunto. Justamente. Entender e ter letramento sobre a menopausa, é isso? Isso. Porque não é que algo se acabou, é que algo está começando. Você está começando uma vida nova, você está começando um olhar para você. O que você gosta, quem eu sou agora? Perfeito. Nessa Conhecimento. nova Puramente jatinho.
já com muito mais autoconhecimento, sabendo quem é você, qual a sua missão, o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que não aceita. Então, eu também, eu vou pensando por esse lado, assim, né? Eu não entrei ainda na menopausa, mas estou nesse período pré-menopausa, mas a gente já vai notando, né? E vai passando um monte de coisa na cabeça. Então, como que você pode olhar diferente para essa situação? E não como um lado ruim, né? Um lado negativo. Lógico. Nossa, eu vou me perder agora eu não sou mais feminina. Não, ao contrário. Perfeito. A gente tem que honrar o nosso feminino, a tudo como foi como antes. E a partir de agora eu vou construir uma nova história com o que eu tenho agora. Sim, com essa maturidade, com essa segurança. Exatamente. Conversar e entender, estudar sobre a menopausa. É muito interessante que a Federação Brasileira de Ginecología e Obstetrícia e a Sociedade Brasileira de Cardiologia fizeram uma cartilha sobre menopausa. Está lá no site da federação. E é muito rico em relação a isso. Mas agora eu vou voltar para a minha oftalmologista preferida aqui e perguntar a ela o seguinte. É claro que os olhos sofrem transformações, não é? Internamente e externamente. Não é? Ou seja, você passa a ter marcas, não é, do envelhecimento. Não é? E obviamente, que cuidados você... se uma paciente sua fala que vai fazer uma blefaroplastia, que vai fazer um preenchimento com materiais que promovem ali uma melhora, né, da qualidade da pele. Que orientações você tem dado e o que você recomenda? Assim, esses procedimentos, eles são realmente muito bons. Eu, inclusive, já fiz, assim, tinha bastante receio, mas uma vez que eu encontrei uma boa profissional, eu já fiz procedimentos para melhorar essa pele ao redor dos olhos, laser, tudo. Eu acho que o primeiro passo realmente é você encontrar um profissional que tem experiência, que lhe passe segurança, que tem indicações de preferência, porque realmente é bem delicado. Eu já fiz esse preenchimento aqui na olheira e ela coloca uma cânula, a cânula dela encostou no meu globo ocular. Eu senti o olho balançar. Eu falei, ai meu Deus. Então, assim, é uma coisa bem extremamente delicada. A pessoa tem que ter muita segurança, tem que ter uma mão muito firme, tem que conhecer muito a anatomia. Imagina se é um profissional que, né? E a gente tem que conhecer muito a profissional. Ou seja, se você vai a um psicólogo, você deve conhecer se aquela área que ele tem, se as suas certificações, e obviamente, buscar pessoas que realmente tenham uma experiência e uma comprovada formação. Sim. O cuidado ocular externo, muitas das vezes as pessoas têm doenças graves nos olhos e obviamente, se omitem ou ficam com receio de discutir com o seu oftalmologista que vai fazer um determinado procedimento, não é? Que vai, muitas das vezes, promover alguma mudança na região dos olhos. Você acha importante essa conversa? Não, eu acho totalmente, muito importante. E eu acho que aqui a gente destaca um ponto que é bem importante e fundamental, porque hoje, quando você fala em estética, todo mundo, eu sou a primeira, eu quero fazer, eu vou me dedicar, eu faço um empréstimo, eu pago, eu faço o que for para fazer uma blefaro ou para fazer um preenchimento, ou botox. Agora, e a saúde ocular em si? Né? Então, a gente encontra esse paradigma muito grande. A minha área é cirurgia de catarata, refrativa, córnea, então eu não faço a cirurgia estética. Sim. Mas a gente enfrenta esse desafio. E hoje tem colegas seus que são oftalmologistas que trabalham nessa área estética, Sim, não é isso? Exatamente. Então, claro, de preferência, eu, por exemplo, eu me trato com oftalmologistas, por acreditar que entender uma área sensível, entender melhor a anatomia, tudo. Mas é muito, assim, até seria legal a gente conversar com você sobre, assim, ó, às vezes a pessoa, ela vai no médico, ela recebe uma orientação de um problema grave que ela pode estar enfrentando e ela simplesmente nega aquilo ali e vai... Como eu tive agora, pouco tempo atrás, um paciente que tinha uma alteração externa,
horrível no olho, que é o pterígio, não sei se você sabe qual é. É uma pele que vai crescendo e vai cobrindo a córnea, assim, relacionada à exposição ao sol, tal. Então, lá em Florianópolis tem muitos pacientes que têm isso pela praia, assim como aqui, né? O mesmo estilo de vida. E aí, o grau dele, do óculos, um olho era 1 grau, normal, tal. O outro era 8 graus, provocado pelo pterígio. E aí, esse paciente, eu falei para ele, olha, vai ficar difícil até de eu passar um óculos para você, porque não tem como passar um óculos de 8 graus num e 1 grau no outro. Você tem que fazer a cirurgia, você vai acabar perdendo a visão. A visão, por mais que ele tinha essa correção de 8, não melhorava a visão, ainda distorcia. Não, eu quero fazer óculos. Eu vou fazer o óculos e virou e foi fazer o óculos. Então, às vezes, por um lado, tem pacientes que querem muito fazer coisas, por outro lado, tem pacientes que, por medo, um receio, uma falta de autorresponsabilidade, não sei como que você encara. Sim, a gente pode ver por diversos ângulos, né? Ou uma falta de responsabilidade, ou uma resistência ao novo. A pessoa tem resistência à mudança, eu não quero mudar, eu quero ficar assim, eu não sei como é que vai ser, tem medo da cirurgia, né? Ou também tem a ver, se a gente for olhar sistemicamente, o que é deixar de ver representa. Né? Quem do meu sistema eu não olho. Sim. Eu utilizo muito a constelação familiar como uma ferramenta mesmo de tratamento. Isso. Geralmente eu recomendo e às vezes eu mesma faço essa visão assim. Com o paciente. Fantástico isso. Quer dizer, hoje não tem como você ser um profissional e não enxergar fora da caixinha do seu olho, né? Então você tem que ter o conhecimento do que são as necessidades das pessoas em relação à sua saúde estética e muitas das vezes você poder trazer essa pessoa para discutir e enxergar num profissional como um oftalmologista, um profissional extremamente capacitado para poder ajudar em procedimentos na estética do olho e muitas das vezes os seus medos, né? Que o paciente às vezes tem. Isso freia ele fazer aquilo que deveria de fazer. Isso. Por outro lado, a busca de profissionais capacitados é algo importante. Você falou uma coisa importante, Cláudia, que é justamente a gente tem algumas doenças autoimunes, né, que se traduzem por mucosas secas, né, que pode ser um olho seco, uma vagina seca e, obviamente, tem uma doença autoimune. E o oftalmologista é um profissional que frequentemente encontra doença autoimune nas mulheres. Né? E as mulheres têm uma alta frequência. Isso. Não é isso? É. Então, também a ida ao oftalmologista, né? E, obviamente, a gente se preocupa muito com lúpus quando as pessoas são jovenzinhas. Mas a doença de Sjögren, né? Artrite reumatoide e outras doenças reumatológicas podem se traduzir com alterações, seja na boca, uma boca seca, um olho seco, e muitas das vezes a pessoa não procura o oftalmologista, fica pingando colírio. Lírios clareadores, uveíte também está relacionada, tem uma inflamação dentro do olho, pode comprometer a visão. Então, essa semana ainda eu atendi uma paciente assim, com artrite reumatoide, que reativou a uveíte dela. E o que nesse caso, por exemplo, uma paciente que chega na menopausa com várias outras queixas, com queixas de olho seco, sempre a gente vai investigar também se aquele olho seco é uma coisa mais transitória desse período e depois entra no normal, ou realmente pode estar relacionada com alguma doença autoimune. Cláudio, o estresse na menopausa, né? A gente sabe que as doenças do coração, infarto, é diferente do homem e da mulher, né? E para nós, a gente não sabia que o estresse psicoemocional, muitas das vezes ligados ao trabalho, né? Por ser uma especialista nessa área de burnout, nós médicos, né? Nós somos apaixonados de trabalhar muito. Workaholics. Não é isso? E outra coisa também são relacionamentos tóxicos, né? Que muitas das vezes provocam doenças do coração. Sim. E, obviamente, no Brasil a gente não tinha ideia de como o feminicídio, como esse estresse psicoemocional estava calado, né? E parece que ou a gente abriu uma caixa de Pandora, está começando a olhar o problema
e está entendendo o problema e agora o problema começa a crescer na frente da gente? Ou isso sempre aconteceu de forma silenciosa? Qual a sua visão como psicólogo? Não é que a gente sempre hoje recomenda sempre, quando a gente identifica uma mulher passando por um momento de instabilidade, né, com relacionamentos tóxicos, de buscar sempre uma ajuda. Sim. Veja bem, a gente cresce desde que é pequenininha, ali na nossa infância, com muito medo e com muita culpa. Sempre é o castigo, é o não. Então, o nosso sistema familiar, ele vai, ele vai influenciar diretamente na pessoa que eu vou ser hoje. Né? E, geralmente, a nossa personalidade ela é formada ali de 0 a 7 anos de idade. E nesse convívio com os meus pais. Então, vai ser o ambiente externo, mais o ambiente do que eu vivo dentro do seio da família. Então, veja bem, se dentro da minha família eu tive problemas com os meus pais eram violentos entre eles, né? Ou violento com os filhos. Possivelmente, quando eu for uma pessoa adulta, eu inconscientemente vou buscar um relacionamento onde a violência esteja presente, porque a violência ela é familiar para mim. Eu não conheço uma outra forma de me relacionar a não ser daquela forma que eu vivi durante a minha vida inteira. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, algumas coisas que era aceitável no passado, né? Hoje a gente tem que, não é isso? Se questionar, ajudar as pessoas que às vezes não enxergam um caminho, né? Um caminho da violência, né? Entender que as pessoas às vezes, ao envelhecer, desenvolvem traço violento, né? Então isso acontece com homens e também acontece com mulheres também, né? Você muitas das vezes encontra uma parceira que se torna o oposto, distante, cruel e obviamente desamparando a pessoa. Sim. Né? Porque, não é? Então esse é um ponto assim importante. Mas muitas vezes essa parceira ela age desta forma porque foi a maneira Sim. que ela encontrou, talvez, para sobreviver dentro daquele sistema. Só que aí aquele padrão se repete. Isso. E obviamente às vezes tem. Não é? Isso pode acontecer dos dois lados. Pessoas tóxicas que estão sendo atacadas, não é? E sem voz. Não é? Isso pode acontecer ao longo de toda a vida. E como interfere na nossa saúde como um todo. Foi o que eu falei, o que eu sempre falo. O paciente, eu tenho medo de ter essa degeneração da mácula. O que eu faço? Faz isso, faz aquilo e tenha bons relacionamentos. Eu já tinha falado. Por quê? Porque a gente percebe isso. Eu já tive inúmeros mulheres, pacientes que tiveram doenças gravíssimas no olho decorrente desse relacionamento abusivo, decorrente de sofrimento, decorrente de uma traição. E às vezes até trauma, né, Cláudia? Sim. Soco, né? Claro, soco. Ou seja, o trauma ocular é uma coisa sempre grave, né? Então você sempre recomenda, né, Cláudia? Se alguém teve um trauma ocular, procure um oftalmologista. Sim. Não bote só o gelo e acha que vai passar. Né? Sim. E você pode ter um descolamento de retina, uma lesão grave que uma vez diagnosticada e obviamente o trauma, né? Uma agressão causa uma dor no coração, que é a síndrome do coração partido. Então muitas das vezes o estresse psicoemocional intenso pode gerar uma dor no peito, simular infarto e isso ser uma resposta adrenérgica. Então a gente está vivendo essa necessidade de todos os profissionais estarem atentos a esse momento que a sociedade brasileira olha com muita atenção a questão da agressão sobre as mulheres. Isso? E como é importante a gente também, né, de todas as áreas, a gente estar atento e olhar aquele paciente como um todo e questionar e perguntar, porque acolher, e aí aquilo ali já... E que você também falou sobre o estresse, né? Por que uma pessoa está trabalhando tanto? O que está por trás disso? Daí a gente precisa entender a causa. Por que ela não está querendo olhar para ela e ela está naquele looping de trabalho, eu tenho que render, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, é a fazedora, né? E aí o que acontece? Para de se cuidar, quando ela se percebe, ela está ali, né? Dificilmente ela consegue voltar sem uma ajuda profissional, porque ela vai precisar de alguém que olhe para ela e diga, olha, agora a gente precisa olhar para você, agora você vai ter que se cuidar. Porque muitas vezes ela cuida de muita gente e se esquece dela.
Bem, querendo agradar. eu estou, mais uma vez, encantado com vocês duas, né? Uhum. Porque vocês têm uma missão, né, muito importante, que é justamente propagar, né, esse acolhimento das mulheres no período da menopausa, período que as pessoas têm uma história de vida. E muitas vezes acham que ali o mundo acabou, a vida parou por ali. Uhum. E, obviamente, é como a aposentadoria hoje, né? Tem pessoas que hoje vivem mais tempo durante a aposentadoria É. do que durante o trabalho. E aí a necessidade de se reinventar, de se cuidar, de olhar, né, internamente, externamente. É um reposicionamento. Reposicionamento. Eu gostei muito da palavra reposicionamento. É. E adorei Posicionamento. isso aí. Reposicionamento e posicionamento. Né? Qual é o lugar que eu ocupo no mundo? Isso. É. E gostei muito da sua sensibilidade de trazer a sua experiência pessoal, né? Uhum. Porque parecia, todo mundo pintava o cabelo e achava que não pintava. Então, os homens também pintam. Mas antigamente não se falava sobre isso, né? Mas quando você, um oftalmologista, uma oftalmologista de ponta nesse país, diz que você tomou todos esses cuidados para ficar melhor, né? Sim. Tá certo? É. Então, e ficar bem para você, Claro. não é isso? É. Fala. E eu sempre considero isso com essa paciente, com essa mulher que chega arrasada, extremamente preocupada. E agora? Eu nunca usei óculos. Não tenho a minha identidade visual ligada ao óculos. Eu não enxergo. Como é que eu vou fazer? Então, a gente tem excelentes alternativas para isso. As lentes de contato, como você usa, é uma delas. A cirurgia refrativa, que é a cirurgia laser de correção do grau, é outra. Com um pouco mais de idade, quando a pessoa começa a ter catarata também, já é outro baque. Meu Deus, agora é a terceira idade mesmo. E aí a pessoa, né, já vem com essa cirurgia que hoje elimina completamente a necessidade dos óculos. Então, é tudo isso, é tudo uma troca, assim. E a pessoa vai dançando sua vida, vendo oportunidades com amadurecimento. E, doutora, imagina para uma pessoa que não consegue enxergar direito, né? Que ela não consegue ver as cores, não consegue ver a beleza do mundo. Isso é duríssimo. Nossa, É duríssimo. eu acho que deve ser a pior coisa que tem. E a gente aprende uma coisa com vocês, quer dizer, no passado, os profissionais não conversavam entre si, nas diferentes áreas. E a gente precisa estabelecer pontes. E o paciente está no centro. Ele tem necessidades, né, oftalmológicas, da saúde, né, psicoemocional, e da saúde, e do coração orgânico. Né? Tem um coração afetivo, tem um olho orgânico e um olho afetivo. E coração afetivo dá trabalho também, doutora. Oxi. Não tem. Mas isso fica para a próxima. Né? Mas, de qualquer maneira, foi assim o encerramento do mês ligado às mulheres, e a gente olhou para a menopausa de um aspecto bastante inovador. Né? Yes. Porque muito se fala de câncer de mama, câncer de endométrio, se fala dos problemas que são prevalentes. Mas a singularidade da saúde mental e da doença oftalmológica e, obviamente, da indicação de procedimentos para melhorar o seu olho, com a ajuda de... Melhorar a sua qualidade de vida, Isso. ter mais liberdade, Exatamente. mais... Então, a idade, ela não veio para prejudicar, ela veio até para te dar uma oportunidade para você melhorar. Muito Com obrigado. toda a bagagem, com toda a maturidade. E obrigado pela generosidade de vocês compartilharem. Eu que agradeço o convite. E a nossa rotina, né? De alimentação saudável, exercício físico, check-up uma vez por ano. Relacionamento saudável. Relacionamento saudável. Às vezes nem sempre isso é possível, porque às vezes, né, às vezes no decorrer não conhece pessoas tão saudáveis assim. Mas é você com você mesmo. Se você já tiver um relacionamento saudável com você e dá o valor que você merece, o resto é consequência. Obrigado. Uma honra grande. Obrigado, Cláudio. Obrigada. Até a próxima. Até a